Boa tarde, prezados. Vamos a dar inicio ao primeiro seminário da disciplina Tópicos Avançados em Física. O seminário dedicado hoje é sobre mapeando conhecimento, bibliometria de teses e dissertações. O seminário tem como propósito mostrar as potencialidades que se tem na pós-graduação, na producción de revisión sistemática, construcción de referencial teórico, procurar nichos, procurar gateways no país de estudo, para conseguir realizar un trabajo que sea innovador na institución onde se está desenvolviendo a pesquisa. Então, uma das potencialidades da bibliometria é que você consiga conhecer esses nichos, mapear os nichos, mapear os gates das instituições dos países, a colaboração que existe entre países, que se chama redes sociais, na bibliometria. Bibliometria se encarga de estudar uma ampla base de dados que não se limita somente a artigos científicos. Ele está voltado à comunicação científica. Dentro da comunicação científica temos, além dos artigos científicos, temos teses, dissertações, temos anéis, resumos em extenso. Todo esse amplo material está disponível, que pode ser acesso livre ou restrito. Todo esse material pode ser analisado por meio de uma bibliometria. Tem outros conceitos que também envolvem técnicas de análisis de metadados, como a cienciometría, mas esa metría está limitada solamente para revisión de archivos científicos. Entonces, o seminario de hoy no será a presentar trabalhos que tenho feito. No, a ideia es que, na práctica, como un tema de interés para você puede ser convertido en una revisión de la literatura, puede ser convertido, transformado en un material que sea su referencial teórico, o especificar, encontrar un foco de su pesquisa. Ferramentas que implementaremos hoy será BookViewer, que es un aplicativo que fue lanzado en 2009 en la Universidad de London, en Holanda. Ele foi desenvolvido e se foi aprimorando ao longo dos anos. Ele vai ser que vai ajudar a encontrar esses nichos, conseguir uma estrutura conceitual e demais. Bom, como segundo software que implementaremos, será um gerenciador de referências. Esse gerenciador é o Mendeley. Ele vai permitindo ter arquivos duplicados, va a permitir que, por ejemplo, si vamos a analizar 15 disertaciones y 25 tesis, un ejemplo, esos archivos, las tesis y disertaciones, estén en una base local que usted va a trabajar y que usted consigue compartir con su orientador y aprimorar esa pesquisa. Van a ir agregando archivos si son de interés o van retirando archivos. Como tercero, o navegador para hacer búsquedas no repositorio de portal brasileiro de comunicación científica, que es donde vamos a exportar los metadados. ¿O qué son metadados? Metadados son, por ejemplo, cuando usted procura en Google académico un descriptor, una palabra-chave, usted va a conseguir o título de trabajo, os autores, o resumo, y tal vez o link donde está alocado ese trabajo. Entonces, cuando você exporta desde Google Académico esos dados, esos metadados, entonces, você va a conseguir salvar o título, resumo, o DOI, todos los identificadores que estén disponibles no momento. Entonces, vamos hoy, além de trabajar con estas tres herramientas, ver cómo evitar ciertos errores que se producen mucho en la bibliometría. Porque si ustedes exportan los metadados y ustedes confían de que el repositorio está dando unos metadatos muy buenos y ustedes pasen los análisis, esos análisis no van a ser confiables.
no va a conseguir ser reproducible. ¿Por qué? Porque pueden faltar resumos. Por ejemplo, si yo voy a analizar 100 tesis y 100 disertaciones y yo no tomo la tarea de conferir si tengo 100 resumos, voy a cometer errores en el momento de análisis. ¿Por qué? Porque pueden tener trabajo que no estén los metadados. O puede ser que por resumo que está ahí planteado son los agradecimientos, acontece mucho. Acontece mucho cuando você importa metadados de sites que no son muy reconocidos, que están iniciando en ese alojamiento de metadados. Entonces, acontece mucho con tesis y disertaciones, con Google Académico, con metadatos son un horror. Entonces, cuando se hacen bibliometrías, generalmente se procuran repositorios que sean de alta confiabilidad, como websites, Scopus. O problema deles, PubMed para medicina, o problema deles es que eles no son gratuitos. Para nós, formamos parte de una institución federal, tenemos acceso a esa base de datos. Mas, para la comunidad general, no es de libre acceso. Entonces, o foco de hoy va a ser tesis y disertaciones, mas no va a ser voltado a la website, porque la website tiene repositorios también de tesis y disertaciones. Mas vamos a procurar algo local, para que ustedes procuren, dentro de las tesis y disertaciones de lengua portuguesa, puede ser Portugal, aquí no Brasil, cuáles son los trabajos que están en la actualidad y en su área de pesquisa y cuáles están en pauta. Porque tal vez tem mucho material feito a nivel internacional. Si procuramos, por ejemplo, un descriptor a nivel internacional, vamos a ver que los gaps son muy pocos. Mas si procuramos en bases locales, vamos a encontrar muchos gaps que no podríamos hacer una buena contribución para nuestra institución que está haciendo a FURG en este momento en la área do, por ejemplo, ensino da física, que está haciendo a USP, que está haciendo referente en la área de astronomía. Entonces, con una bibliometría consigo hacer eso. Si voy a un repositorio internacional, voy a tener mucha información. Hay mucha información, es boa, mas para a hora de hacer una tesis, una disertación, es bom conocer o local, a ver qué es benéfico para mi pesquisa, o qué va a ser, qué puede ser leído aquí, qué puede ser de interés aquí en Brasil, inicialmente como foco una disertación. Entonces, aproximar más. O primero que debemos hacer es la construcción de descriptores de búsqueda. Las revisiones sistemáticas se van a disputar más descriptores que a palabras chaves. Entonces, un buen descriptor va a conseguir representar a su pesquisa. Entonces, esto sería un paso a paso para hacer un descriptor. Entonces, primero, definición de la cuestión de pesquisa. Tiene que ser general, porque yo quiero conocer qué existe escrito en tesis y disertaciones. Entonces, formule una pregunta clara y específica para guiar su búsqueda bibliográfica. Entonces, aquí hay una bibliometría, una búsqueda bibliográfica. Esa búsqueda bien genérica. O método que debe ser feito na bibliometría debe ser deductivo, do geral ao particular. Temos que conocer lo que existe, lo que tem producido. Y no, si limitamos mucho a esa pregunta, porque esta pregunta no es la pregunta de la disertación, son cosas muy diferentes. Esta pregunta que es clara y específica, cuando fala de clara y específica, es qué valores lógicos eu vou inserir nela para que seja específica, não pareçam resultados que estejam fora do meu foco. Mas é uma pergunta que vai ser voltada para a busca, para a procura de tesis e disertações. Não é a mesma questão de pesquisa da disertação. Isso deve ficar claro. Segundo, selección de palabras-chave.
identifique termos relevantes relacionados a su tema de pesquisa. Entonces, yo recomiendo en otras oportunidades que estoy trabajando en esta área, yo recomiendo a que estoy orientando es que utilicen herramientas, alguien de orientador, preguntando al orientador si esos descriptores que usted consiguió recrear son válidos para su pesquisa. Más, como las cosas no vendan nada, yo recomiendo que utilicen alguna inteligencia artificial para construir los descriptores. Más esos descriptores tienen que, una vez que son feitos, tienen que ser revisados. Y como usted está iniciando una área, porque usted quiere pesquisar un tema nuevo, o si es un tema conocido, no precisa pasar por una revisión de expertos. Más si usted no domina área, o mejor es que pase esos escritores por una revisión de expertos, a ver si esas palabras claves van a dar cuenta de su pesquisa, porque no sé qué es pesquisar. Entonces, yo recomiendo, ahora está o Meta AI de Facebook, está disponible, o de escritores de Office, no WhatsApp. ¿No? No precisamos ir a Gemini o pagar ChatGPT para nada. Ahora tengo muchas herramientas. Entonces recomiendo eso. Use inteligencia artificial, sí, más si usted no conoce a área, tiene que procurar un orientador, expertos que avalíen esa información que está siendo gerada. Al final de cuentas es una generación de información por aproximación de palabras. Tercero, aplicación de operadores booleanos. Aquí es donde vamos a combinar palabras claves con o valor y o no, si vamos a excluir términos. Por ejemplo, si voy a procurar sobre, o ejemplo que voy a traer aquí, que es de Anás Majones, que fue un tema que llegó aquí en un seminario. Entonces, si yo colocar Anás Marrones separados, sin colocar aspas, yo voy a conseguir trabajos que están en agronomía, no tienen nada a ver con lo que yo quiero pesquisar. Entonces, bien interesante cómo debe ir juntos y cuánto va a ser la distancia. Por ejemplo, si usar Anás, Engie, Marrones, ¿qué va a acontecer? Que a palabra Anás puede estar muy apartada de la palabra Marrones y va a aparecer una pesquisa. Y no conviene, tiene que ser con escapa, está fuera del copo. Entonces, tiene que ser termos que sean próximos. En ese caso, tenemos que colocar entre aspas y delimitar entre o tiempo. Ahí tenemos, se excluye años que no estén dentro de su pesquisa, utiliza un noche. Bueno, eso vamos a colocar en la práctica hoy. Como le falé bien al inicio, mi intención hoy es no mostrar lo que yo tenía feito, sino construir en función de esto un tema de pesquisa que puede ser de interés para alguno y que sirva como modelo. Uso de filtros, una vez que usted pase a pesquisa, usted tiene que colocar filtros. Por ejemplo, si yo quiero que o tópico que estoy pesquisando sea una área de la psicología o una área de la física, yo tengo que colocar área física, porque si no le va a arrojar todo aquello escrito con esa palabra clave, con ese descriptor. Entonces, usted tiene que delimitar, colocar filtros. Existe una técnica para hacer eso, es que una vez que usted tenga esos descriptores, porque estaba en la primera parte, que es la pregunta, estos 4 pasos, ya la primera no aparece, la primera, segunda, tercera y cuarta, conforman un protocolo. Cuando usted encamina un trabajo que fue feito para una revisión sistemática, usted encamina o protocolo y o relatorio. O relatorio va a contener los links donde usted exportó a base de datos. Tiene que colocar palabras clave de escritores, tiene que colocar o a data en que ofrece o link donde usted descargó, y cada vez que usted colocó un filtro, usted tiene que explicar y colocar o link para que el avaliador consiga verificar esos metadatos que usted está analizando. Bueno, no tópico, por ejemplo, da Web of Science, yo procuré
como en títulos y resumo, palabras chaves, no procuré todos los campos, solamente los tópicos. Procuré Ana Marrones. Y apareció para mí 8.634 archivos. Entonces, procurar gatekeys en esa área es un poco más difícil. Entonces, mismo que a WebSite es un repositorio cualificado que exporta metadatos concisos, que no hay, es muy difícil que usted consiga una línea de su matriz. Usted consigue una línea que no tenga o resumo. ¿Qué aparece? Que yo tengo encontrado, cuando son, por ejemplo, de 300, un fallo. Es muy poco. En otras bases sí tienen problemas de ausencia de datos. Bueno, yo recomiendo WebSite, en la área de física, en la área de ciencias exactas, recomiendo a WebSite. Cuando se hace una sobreposición, por ejemplo, entre Scopus y a WebSite de archivos, la sobreposición de ellos no ultrapasa o 15-20%. En la área de la física, por ejemplo, los valores son muy próximos, la diferencia son de 7%, más en otras áreas sí sí tendrán diferencia. Más en la área de ciencias exactas no tiene ese problema. También próximos, tanto a WebSite como a Scopus. Bueno, característica de ese repositorio es vasto repositorio de publicaciones científicas. Entonces consigue ahí no solamente archivos científicos, consigue capítulos de libros, consigue tesis, disertaciones, você consigue con certeza hacer una buena bibliometría, una buena usar. Y além disso, una base de datos bibliográfico más completa y confiable del mundo. Cuando usted procura cienciometría, bibliometría, generalmente son feitos en WebSite, Scopus o PubMed si es de la medicina. Esas tres son más grandes. Muy difícil conseguir una que sea de Google académico. Existen sí, mas siempre tiene ese problema de confiabilidad en los metadatos. Bueno, teniendo este problema de que tengo 8.000 archivos, yo quiero hacer un referencial teórico, quiero tener minhas bases, entonces yo no voy a analizar 8.000 archivos. Voy a procurar aquí en Brasil qué se está trabajando en esa área, cuáles son los nichos que estén en esa área. Entonces, yo recomiendo un portal brasileiro de publicaciones científicas de acceso abierto. Como falei anteriormente, no es muy confiable en los metadatos, mas es una cosa que você no consigue aprimorar. Entonces, além de ter tesis y disertaciones, también ofrece archivos en lenguas, en español, lengua inglesa y portugués. Él tiene parcerías con diversos repositorios, tanto de Lisboa, entonces bien completo la parte de la área de Latinoamérica. Latinoamérica y Portugal tienen mucho material, casi 4 millones de tesis y disertaciones. Pues se puede limitar su búsqueda solamente en Brasil. Puede ser. Más él ofrece esa oportunidad de extender a procura de tesis y disertaciones, no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica. Entonces, por eso recomiendo esta base de datos aquí, este repositorio. Bueno, en Universidad de Contenido tenemos tesis, disertaciones, archivos y datos de pesquisa de diversas instituciones. Metadatos patronizados facilita colecta y análisis de información bibliográficas para estudios bibliométricos, porque no se consigue exportar tanto en archivos CBS, que sería separado por vírgula, o también puede exportar como un archivo de referencia que você consigue importar no Mendeley para gerenciar su trabajo. Entonces, tiene esas dos opciones para exportar a los metadatos que son bien útiles. Más, como en
de enfatizar de que esos metadatos tienen que ser revistos antes de ser analizados. Bueno, como gerenciador de dados, ese es el que yo recomiendo, o Mendeley, usted consigue categorizar y hacer etiquetas das suas referencias para fácil recuperación. En grandes, tem muita potencialidade na hora da redacción, porque o material que você lê em PDF, por exemplo, são teses. Você vai ter as teses no Mendeley e você coloca as resalta, coloca anotações e você consegue compartilhar em tempo real com o seu orientador para analizar lo que está siendo feito en esa revisión de la literatura de cada una de esas tesis. Y en la hora de redacción, vos tenés acceso a esas anotaciones. Lo mismo Word para documentos de LibreOffice, yo recomiendo Zotero. Es otro gerenciador de referencias, organizador de referencias. O Zotero trabaja mucho mejor con LibreOffice, con Google Doc, más para si trabaja con Microsoft 365, recomiendo Mendeley. La versión de Mendeley es gratuita, mismo que el repositorio de los creadores de Mendeley, o sea, no es de gracia, tiene que ser pago. Entonces, ¿qué se consigue hacer? Anotaciones y destaques en PDFs. Y colaboración, compartir bibliotecas y discute referencias con colegas pesquisadores. Eu uso muito Mendeley, no meu grupo de pesquisa, tem muita potencialidade. Na hora da escrita, es bien interesante. Y así você evita de ter trabalhos duplicados, de ter muitas pastas con archivos PDF. Bueno, yo recomiendo mucho ter así una pasta para cada tema de pesquisa. O mejor es tener una biblioteca de sus temas de pesquisa. Porque a línea de pesquisa va a ir evolucionando. Es bueno que usted tenga librerías de esa evolución. Y es bien organizado con Mendeley. Para análisis de bibliometría, si ustedes van a implementar la bibliometría como parte de escolha do nicho o do gateway do tema de pesquisa, yo recomiendo BookView porque él es bien interactivo, fácil de instalar, también es de gracia, el lenguaje por detrás de él es o Java. No es o mejor para bibliometrías, es un más bien bonitinho, sí. Ortográfico que llega son bien bonitinhos. Entonces, yo recomiendo él para a parte estética, las redes que se quieran. Me gusta más trabajar con software R para hacer la bibliometría. Más, eso es software R, es si você va a hacer un trabajo dedicado a bibliometría. Ahora, si es para hacer una revisión de la literatura, si es para tomar su referencial teórico, usted no precisa llegar gráficos o hacer muchos análisis, sino solamente una procura. Es solamente mapear o conocimiento de su tema de pesquisa. Só eso ahí. Entonces, en esas condiciones, usted consigue hacer una bibliometría como BookView. ¿Qué consigue hacer? Mapeamiento de cositaciones. Eso quiere decir que ustedes van a saber quién está citando ese trabajo que usted está analizando. En los casos de tesis y disertaciones, las citaciones son bien bajas. Generalmente las tesis y disertaciones ellas son convertidas, transformadas en un archivo científico y el que recibe las citaciones es un archivo científico. A complemento bibliográfico es conferir de todas esas disertaciones cuál es o núcleo, cuál es el autor principal, porque usted consigue recrear clústeres. Entonces, usted va a tener diversos clústeres de bibliografía, de referencial bibliográfico. Entonces, usted con ese clúster, usted consigue hacer una revisión bibliográfica y a ley consigue hacer una revisión de la literatura, das tesis que tiene. Una cosa son las tesis
Y otra cosa son los libros y archivos que son descritos en esas tesis. Y usted consigue mapear cuáles son esas fontes con las cuales fueron elaboradas esas tesis y disertaciones. Esta parte bien interesante de acoplamiento bibliográfico. Análisis de concurrencia está apuntada a las palabras clave. Por ejemplo, yo quiero hacer una red. Acima tengo una pequeña imagen de una red. Esa red que está ahí, ela mostra a ocurrencia das palavras que estão nos resumos das teses e dissertações que trabalham com Anas Marrones. Então, aí tem muita informação e você consigue, aí se consigue identificar 4 clústeres que estão por vermelho, amarelo, azul e verde. Então, cada desses núcleos, esses clústeres aí, são de tema específico que analiza essa área. Então, você consegue focalizar, segundo o que você vai trabalhar com técnica, a parte verde sobre técnicas, a parte azul é mais sobre a transição da estrela ao exoplaneta. Bom, você consegue ubicar, mapear o que se está abordando nessa área. Visión temporal, você observa a evolución dos tópicos. Eso es bien interesante porque você puede pesquisar un tema que ya ficou muito atrás, que ya fue desenvolvido, por ejemplo, no Brasil, hace 50 años, y él decayó, ¿no? Aumentó su producción. ¿No? O puede pesquisar solamente lo que están na alta, lo que están haciendo en los últimos años, que se movió en los últimos años. O que se consigue na hora de hacer la bibliometría no Bourdieu. Identificación de los clústeres, lo cual agrupa temas relacionados para revelar áreas de pesquisa principales. Mapeamiento de relaciones, se consigue visualizar las conexiones entre diferentes conceptos y áreas de estudio. Usted consigue ver qué instituciones trabajan en la misma área. Porque no es simplemente saber cuáles instituciones están trabajando, sino cuáles instituciones colaboran entre sí en esa área de estudio. Análisis de tendencia, identifica tópicos emergentes y patrones de evolución en la literatura. La parte temporal se ve. Las potencialidades de la bibliometría son identificación de lagunas de esos gatekeepers, descubre áreas poco exploradas y oportunidades para pesquisas originales. Eso es bien interesante. Más para una disertación o una tesis. Mapas de redes, visualiza colaboraciones entre pesquisadores, instituciones y países. Análisis de impacto, avalía influencia de publicaciones y autores en la comunidad científica. Y cuarta, generación de insights. Obtenga nuevas perspectivas sobre un campo de estudio a través de análisis cuantitativo. Esto aquí es, la bibliometría es un análisis cuantitativo. En el momento de leer tesis y disertaciones, usted hace un análisis cualitativo, eso es interpretación. Más esta primera parte es totalmente cuantitativa. Bom, aplicación na práctica, que eu quero, não sei se temos oportunidade de fazer uns 10 minutos, 15 minutos, vou fazer as primeiras perguntas. Temos perguntas no momento? Para que escuchen los espectadores. Com o LibreOffice sobre geometria estratégica na mão? Sim, na hora de você exportar os metadados, mesmo que seja um arquivo GIS, que é de referência, você consegue, uma vez que você tem esse primeiro arquivo de metadados, você consegue ele transformar a BibTeX
es que se implementa no látex. Também o Mendeley tem integração com o látex. Então, gerenciadores têm integração. A exportação dos metadados se consigue fazer integração para referência bibliográfica. Então, na hora das redes, essas redes interactivas que se van a ser geradas, elas solamente pueden ser colocadas, você sabe, como imagem no látex. Não tem como fazer elas interactivas dentro do látex. Comigo? Bom, Porque están online, si tienen alguna pregunta. E eu só sabia se a gente vai ter uma parte prática mesmo, para ir mostrar. Eu quero sim fazer a parte prática, seria bem relevante fazer. Pero tempo, por isso, temos oportunidade? Agora? Sim, pode ter. Em 15 minutos, você pode. Bom, qualquer dúvida no chat, podemos ir registrando as perguntas e você também informa para. Vamos então fazer a parte prática, que é muito interessante, porque trabalho bibliométrico em tesis e dissertações é uma coisa que se faz muito, o mapeamento do conhecimento, todos os pesquisadores fazem. E tal vez isso é dado como certo para todos e que todos sabem fazer. Mas sempre tem, não é tão fácil assim. Você vai aprender na prática. Então, por isso, eu quero apresentar a prática. Bom, então o primeiro que temos que fazer é procurar um tema de pesquisa. Então, eu vou procurar vou usar neste caso o meta da WhatsApp, que todos têm acesso agora, não tem que pagar nada. Eu já fiz aqui a pergunta, está bem pequenininho, não vou dar para ver. Mas o descriptor é o seguinte: puedes actuar como pesquisador en astrofísica. Preciso pesquisar sobre Anás Majones, AIR, no sé si se escribe de ese jeito. Mas, ahí tengo un error y se puede. Él va a entender igual, mismo con error. Me recomiendas palabras claves para procurar no repositorio y ahí coloco el link del repositorio que voy a estudiar. Lo puedo usar no portal que estoy hablando de brasileiro. Puedo usar también en otros repositorios. Y el segundo a referencia que eu coloquei aí, ele vai gerar o... Então, esta informação que ele deu para mim, que está muito pequenininha, eu vou colar. E vou colocar um arquivo de texto porque o que estão... Não vai dar para... Eu não consigo ler aqui. Então... E aqui, por exemplo, a inteligência artificial me recomenda outro repositório onde consigo fazer essa procura, essa pesquisa. Bom, então, o prompt eu coloquei, também vou copiar e vou compartilhar no chat para que os espectadores que estão online consigam fazer a búsqueda dentro de seu WhatsApp e conferir se tem os mesmos resultados. Bom, então, que palavras-chave foram sugeridas no meu caso? Isso foi hoje cedo que eu fiz
Eu fiz em Gemini faz uma semana, mas hoje cedo quise testar o meta do WhatsApp e obtuve resultados semelhantes. Então, ele primeiro coloca as palavras-chave em português. Aqui ele recomenda. Mas você vai a pesquisar, aqui especifica se você quer trabalhar com uma classe específica de Anás Marrom, mas eu recomendo sempre usar en los repositorios palavras-chave que estejam em inglês, porque assim, ¿por quê? Porque as tesis e dissertações, elas são obrigadas a ter o resumo e o título em inglês. Então, você vai ter maior abrangência na pesquisa, você vai conseguir procurar nos repositórios em diversas linguagens. Então, eu recomendo que seja pesquisar em inglês. Então, vocês conseguem procurar cada uma destas palavras-chave, colocam a primeira opção, OR em mayúscula, segunda opção, OR, terceira opção, e você vai ter uma grande quantidade de tesis e dissertações. Aqui no exemplo de hoje, para não prolongar tanto no tempo, vou a solamente pesquisar a primeira opção. Então, vou ao navegador, procuro o repositório, aqui neste caso é Oasis. O interessante de Oasis é que você consegue ter uma visão, antes de fazer a pesquisa, de fazer bibliometria, você consegue ter uma visualização do que você vai, o que vai ser aprimorado nos análises. Na parte superior diz início, sobre, fontes. Se você vai na parte de indicadores, ele não vai fazer uma bibliometria, ele não vai fazer análise de metadados. Ele vai fazer uma análise estadística do que se tem produzido na área. Então, aqui ele me está dizendo que na base de dados que ele tem alojado, tem locados quanto? Quase 5 milhões de arquivos. Então, eu vou a pesquisar aqui, vou a colar esta informação e sempre colocar entre aspas, porque senão vai aparecer muito material que não tem, que está fora do meu escopo. A distância tem que ser por proximidade. Então, se eu dou aqui em procurar, ele vai dar uns insights do que está feito. Por exemplo, a universidade, esta é a URGS. A URGS tem quase 100 trabalhos publicados. Mira, acá aparece un... No da para mí no da para leer, a ver si consigo aumentar. Agora sim. Então, aqui você tem uma visão que você também faz na bibliometria, mas aqui seria um análise estadístico por frequência. O que está em acesso aberto, tipos de documentos, aqui será 10, aqui não era 100, sino 10. Tenho 11 arquivos, 5 disertações e 4 teses, bem pouco que se tem feito na língua portuguesa sobre esse tema. Mas a nível internacional, vocês enxergaram que na Web of Science apareciam 8.000 arquivos. Então, aqui está a produção por ano. E tem aqui um mapa na nuvem de palavras. Mas aqui não fala, por exemplo, como é o elo, a conexão que existe entre formação estelar e estrelas binárias. Vocês se conseguem fazer isso na bibliometria. Por isso falei, esto solamente frequência, análises estadísticos. Bom, voltando agora aqui no início, isso vai fazer agora a pesquisa somente em teses e dissertações. Aqui aparece artigo, tesis y disertaciones. Eu vou a delimitar em tesis y disertações. E aqui faço a pesquisa. Coloco entre aspas. E enter. Tá. Aqui apareceram para mim 21 arquivos. Então, aqui tem também arquivos e não somente tesis y disertações. Então, venho aqui em tipos de artigos, título de fonte, não, em
tipo de documento. Yo solamente quiero disertaciones y tesis. Entonces, para hacer eso, hago control y selecciono las últimas dudas. Así es más complejo. Voy aquí en búsqueda avanzada y selecciono disertaciones, control tesis. Así. Entonces va a procurar solamente en esas dudas. Todos los campos, tenas aspas, buscar. Aquí solamente tengo 9 resultados. Bien poca producción en tesis y disertaciones necesarias, o sea que esté muy game. Aquí yo consigo exportar los metadatos. Yo recomiendo siempre exportar en archivo de referencias. Este aquí sería para trabajar no Excel. Mas este es mejor para trabajar na bibliometría, porque tenga referencia, bien más completo. Aquí você precisa colocar su email, indicar que no es un robot y va a echar la información. Ahí, por ejemplo, dice, voy a salvar. Pronto. Aquí, por ejemplo, él sugiere expandir la búsqueda. Entonces, por ejemplo, sin que tenga OS en el final, para que sea solamente ANA y no ANAS. Entonces, eso puede ser feito a quien editar la búsqueda avanzada y colocar, se tira S, la última palabra, y se coloca, en español es asterisco, no sé cómo se llama aquí. Após, yo tiré a S, entonces él va a procurar que tengan y no tengan S, palabras que se llaman após de eso ahí, se coloca un asterisco. Y van a aparecer trabajos que no estaban previstos. Ah, aquí disminuyó, ha hecho 4 solamente. ¿Ve? Entonces, ten 4. La idea es escoger estos 4 que no estaban incluidos en aquel, y como eran 9, nos vamos a hacer 13. Entonces, ustedes tienen que trabajar aquí, adicionar campo y acrescentar este o, yo no sé si escribí cierto ahí, si tiene el asterisco o no. Apago este aquí, coloco OR en mayúscula, H que está aquí, con F, con S y sin S. Así. Si yo escribo en baixo, él va a echar que tenga 2 palabras, en plural y en singular. Entonces aquí ya tengo 12 resultados. ¿Bien? Bueno, en fase de exportación no va a hacer de nuevo, debería hacer más, como es un ejemplo, você hacen, y voy también a compartir todos estos archivos. Voy a aumentar aquí. Estos archivos que ahí están ya aprimorados. Por ejemplo, ese archivo .ris que él es exportado, você consigue abrir él en no bloco de notas, no bloco de notas. Y este que está aquí, él ya está aprimorado, porque yo conferí él, este aquí, yo conferí él, y me certifiqué que tenga todos los resumos, las palabras chaves, ¿sí?
Ele por defecto não vem assim. Ele vem com muitos gaping. Você tem que preencher essas lagunas. É somente procurar no link, por exemplo, o 2% não vai aparecer, o 2, 5% não vai aparecer. Você tem que procurar no link onde está a tesis alojada, procurar a tesis e da tesis copiar o resumo ou o que falte. Por exemplo, vou abrir o arquivo que foi exportado, que acabei de exportar. Tenho que extraer ele. Aqui está. Y neste caso, ni siempre es así. Neste caso, por exemplo aqui, o resumo deste aqui dice tesis de mestrado física. Eso no es un resumo. Eu declaro que não é um resumo. Então, eu procuro neste link, procuro a dissertação, porque tem uma dissertação, procuro o resumo e colo aqui onde vai o resumo. Senão, o análise não vai ser bem feito. Esse é um problema dos metadados. Você tem que avaliar todos os metadados. Senão, quando façam um análise bibliométrico, vai dar uma coisa toda fora do que deve ser dado. Então, é um tempo que você tem que dedicar, mas como seu trabalho, é bom fazer. Aí neste caso, são poucas, são 12, 13 trabalhos. Não, sempre de erros vem 2, 3, não são muitas que vêm com erro, mas tem que ser conferido. Como? Não escutei. Ah, não, tá. Esse é o outro. Sim, este foi que acabei de baixar. Ele tem erros, mas este que eu já analisei para fazer o seminário, ele já está. Por isso é bem importante, não somente exportar, você tem que conferir que os metadados sejam confiáveis, senão vai dar uma coisa errada. Outra coisa, na WebOxsign, mesmo na WebOxsign, você consegue de 300, 1, 2, vem com erros. E você tem que ir atrás desses arquivos, que podem ser ou não de interesse. Então, é bom que você tenha uma base de dados que seja bem filtrada, que seja bem organizada, bem feita. Pode acontecer de ficar alguma dessas colunas, assim, desses, ter dados faltantes, assim, não ter uma informação. Bom, se o trabalho não existir, você tira essa linha da pesquisa. Se você procura o trabalho e, na real, ele foi eliminado, porque pode ser que causou um problema ético e demais, a revista vetou ele, então você não vai ter mais acesso a ele. Então você elimina a linha. Pode acontecer, sim. Mas aqui, neste caso, o que faltaram, eu procurei conseguir. Bom, então, estos seriam os metadados. O que fazer com esses metadados? Bom, uma vez isso, tendo esses metadados, você vai ao BossViewer, que seria a ferramenta bibliométrica. Eles de livre acesso, fácil de instalar, não é pesado, então é bem tranquilo. Você instala BossViewer, somente tem que garantir que esteja instalado o Java no seu PC. Se não está instalado, ele vai parar, não tem Java instalado. E vai encaminhar um link e você instala o Java. Não tem muita burocracia. Uma segunda tela, primeira tela. Bom, esta é a interface do BossViewer. Bom, na parte esquerda, aqui diz criar, abrir. Então, aqui vamos a criar uma rede. E aparece uma janela com a seguinte informação. A primeira é criar desde uma rede que já existe. Você, por exemplo, criou uma rede em outro software e você quer aprimorar aqui. Você consigue essa primeira opção. A segunda opção fala criar
mapa desde base de dados. Entonces aquí recomienda Web of Science y demás. Entonces este no es nuestro caso, porque nosotros estamos trabajando con un repositorio. Y la tercera opción es con una base de texto, que es la que nos temos. Entonces, nos para crear regis, los análisis va a ser la tercera opción. Aquí. Siguiente. Aquí aparece si es con API, si son archivos de base de dados, como ya falei, Web of Science, Scopus. A tercera opción, soporta archivos RIS, EGNOB y de referencia. Este va a ser nuestra opción. A tercera. Porque es un archivo .ris. Você procura en ese archivo. Aparece una janela. Onde van a seleccionar o arquivo. No meu caso está na pasta de descargas. Y aquí está el archivo .ris. Pronto. El siguiente. Bom, ele vai perguntar se eu quero fazer análisis por títulos, por resumos, esta opção que eu pulei. Então, a primeira se ele vai analisar títulos e resumos, ou se você solamente quer analisar os títulos, ou se quer analisar só os resumos. Então, aqui no caso, vai analisar os resumos, que tem, como são poucos trabalhos, são somente 12, eu vou analisar os resumos, que tem maior informação. Então, ele vai ler esos 12 resumos y va a preguntar si el análisis va a ser total o por partes. Yo quiero que sea total. No por número de documentos, sino total. Aquí él me recomienda un número de a recurrencia, a frecuencia que va a aparecer la palabra, que si a mínima sea 10, le voy a disminuir. ¿Por qué? Porque quiero tener a mayor cantidad de información posible en la red para ir disminuyendo. Então, aqui, por exemplo, se baixar a... Opa, baixei muito. Acho que é um 5 que tem aí. Com 5 eu já tenho 37 itens que vão estar nos clusters. Então, se vai analisar os 37. Aqui recomendo 60%, que seria 22. Posso deixar esse número ou posso aumentar ou diminuir. Vou aumentar solamente, por exemplo, 27. Esta base que está aquí, que él crea con número, você consigue exportar. Si le da botón secundario, você exporta en una tabla Excel esta información. Si quiere hacer análisis estadístico sobre esos datos. Aquí finalizar y él va a llegar a red. Ahí no da para ver nada. Mas si aproximar, voy a aumentar el tamaño de la letra. Aumentar el tamaño de los links. Bom. Mais ou menos se consegue enxergar. Aqui nós temos 4 clusters. Aqui na primeira parte, diz arquivos, itens. Aqui nos itens você sabe quantos clusters tem e como eles estão organizados. Aqui tem 3 clusters. Verde, azul e vermelho. A que tem maior recorrência é sistemas. Você consegue ver como evoluciona no tempo as palavras-chave. Aquí tem trabajo de 2014 hasta 2020. Los que están en amarillo, estos que están aquí, son los que son más recientes. ¿Ve? Que son trabajos de interés actual. Y los que están en azul, aquí, son trabajos ya de 2014. Ya tienen más de 8 años. Aquí você consigue analizar a densidade, o tamaño do cluster. Aquí en análisis, você consigue alterar por ejemplo, la atracción que sea de 3 para que fique más bonitinho a regi, porque está muy engrudado, no da para leer. Você actualiza, ¿ve? Y está más separadinho ele. Então, aqui a análise que ele faz é um análise por força de associação. Ele procura a associação que há entre um item e outro.
é muito diferente àquela nuvem de palavras que aparecia no site. Isso é mais científico. Então, assim como se faz com título, se faz com resumo, você consegue fazer com acoplamento bibliográfico, consegue fazer isso. Só um exemplo. Na prática, se você tem interesse de aprimorar esta parte, podemos dar continuidade a este seminário, mas eu acho que hasta aqui podemos encerrar esta primeira parte do seminário e abrir a parte das perguntas. Eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é com respeito. Anteriormente, tu tinha selecionado somente resumos, né? Você a construir a tua criatura. Isso. Eu queria entender se foi através desses resumos que ele selecionou essas palavras que estão mostradas na. Mas essas palavras são as palavras-chave do trabalho ou São as palavras que estão dentro do resumo. dentro do resumo? Sim, você consegue exportar um arquivo Excel, eu faço isso. No arquivo Excel você consulta o arquivo .gis, que é de referência, exporta ele e você com um condicional diz se a palavra é catálogo, por exemplo. Ele vai dizer quais são, nessa tabela, os resumos que tem essa palavra. Mais resumo. Mas eu faço isso no Excel. Mas esto aqui seria no resumo. Se você quer, por exemplo, as palavras-chave, vocês vêm aqui na segunda opção. Segunda opção, seguinte. Pasa que aí não dá para visualizar, fico casi cego aqui vendo. A terceira opção aqui é arquivo.ris. Você tem que ler aqui. Estou adivinando. Aqui você escolhe o arquivo. Que está na outra tela. Eu selecionei já. Siguiente. Y aquí me va a falar si yo quiero concurrencia de autores, cuáles son los autores que trabajan en común. Si usted quiere concurrencia en palabra clave, aquí dice keyword. Usted quiere un análisis fraccional, que un análisis full. Recomiendo full para que tome en cuenta el tamaño total de documentos. Siguiente. Y usted va a enxergar que aquí va a disminuir 632. Que a Reyes es bien diferente. Las palabras chaves que dos resumos. Es más específica la de... Aquí tenemos que aguardar que él faça o... Aquí abre una janela y pregunta si yo quiero que muestre todos o solamente los que estén en conexión. Si yo quiero todos, digo que no. Si quiero solamente con los que estén en conexión, que son de mi interés, le digo que sí. Y él va a mostrar las palabras chaves que son bien más específicas que los resumos. Você tem aqui um maior número de clúster, né? E aqui também consigue visualizar como ele evolui no tempo, quais são as palavras-chave que se estão utilizando atualmente e quais são as que se utilizaram para mais de 10 anos. Né? É bem interativo, não é difícil de fazer, tem muitas opções, eu estou mostrando somente uma introdução dele, mas você aí com ele consegue fazer muita coisa. Em análise bibliométrica. Sim? Eu tenho mais uma dúvida. Eu sei que pelo R, incluindo a interface do BiblioShine, a gente consegue também fazer essas abordagens, né? Eu não sei se tu conseguiu, eu até tinha te perguntado isso em outra ocasião. A gente consegue utilizar o software R através, usando outras bases de dados que não sejam as médios, Scopus e Web of Science. A gente conseguiria, por exemplo, pegar esse arquivo 3 e trabalhar esse arquivo dentro da interface R. A gente consegue fazer as mesmas análises que a gente faz com as bases de dados padrões, a gente consegue fazer com essa base de dados da OASIS. Sim, mesmo que se você trabalha com o BiblioShine,
porque tem uma cara bonitinha do R. O RStudio es una cara bonitinha do R, y o BiblioChain sería para un pacote en específico otra cara bonitinha. Então, o que você precisa é ter uma matriz onde suas linhas sejam cada um dos arquivos, teses e dissertações, mas você tem que construir essa matriz. Com este arquivo .ris, você transforma ele em um arquivo no Excel e você coloca em cada coluna, você coloca o título, mas tem que colocar como o R vai identificar nesse paquete, porque o problema não é do R, o problema é do pacote que você instalou para fazer o análisis bibliométrico. Então, se aí fala que, por exemplo, autores AU, e a primeira coluna é maiúscula, você tem que colocar AU e colocar os autores, separado com vírgula. Se coloca ponto e vírgula, já não vai correr. E você consegue analisar se qualquer, em Google acadêmico, que você quiser, se você construir a matriz, pode fazer assim. Então, eu tentei fazer e tive alguns problemas. Então, o que pode ter acontecido é que eu não verifiquei os metadados. Eu teria que abrir a minha planilha e identificar o que tem de problema ali. Eu tentei fazer usando o Excel. Eu tentei fazer uma análise geométrica. Eu baixei os dados da UAD, só que eu não consegui, então o que seria melhor. Eu usei uma planilha no formato Excel. E aí, os dados são bem bagunçados ali. Não sei se horrível. Pois é. E aí por eso recomiendo hacer como referencias. Y esas referencias, llevarlas, si usted lleva esas referencias, no, voy a aprovechar aquí, no Mendeley. Eu sabia que podia abrir o arquivo View, o bloco de notas. Se eu soubesse, eu poderia verificar. ¿Por qué? Por ejemplo, esas 12 disertaciones y tesis, entre disertaciones y tesis que estaba analizando, yo exportélas, yo las tengo aquí, por ejemplo esta. Y você consigue, além de ler y hacer anotaciones y compartir con su grupo de pesquisa, você consigue también exportar ese documento como un archivo sin formatación que você consigue analizar dentro do R. O exportar ele en XML, tem muchas opciones. Na hora de exportar, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a la biblioteca y voy a seleccionar. Eso, aquí porque no tengo esto agrupado, pero voy a escoger esto que está aquí. Y aquí en baixo, exportar. ¿Ves? Y él me crea un archivo en BBT que consigo trabajar en látex, en No, en RIS o en XML. ¿Ves? Você coloca o nome y ya tengo otro archivo para trabajar. Y você consigue colocar más información aquí porque você tiene la tesis ahí. Você va a saber o nombre de institución, o nombre de la ciudad donde fue creado, que si tuvo financiamiento por alguna institución. Esos dados, quienes financian las tesis y disertaciones, son bien importantes analizar. Esa sería una parte bibliométrica que se consigue hacer. Está dentro del escopo de la bibliometría. Para saber quiénes están financiando, qué políticas están por detrás. Y todo eso você va adicionando en esta parte. Es un trabajo, sí, da un trabajo, mas você tem uma coisa muito organizada. E consigue, por exemplo, agora tem 12 dissertações, mas daqui a 5 anos vai ter umas 5 mais, não sei. Este é um tema muito específico, que eu escolhi para responder hoje. Mas pode ser qualquer tema e pode ter muita produção. Em resumo, a gente tem que, nessas bases de dados, não são as que o software reconhece automaticamente, digamos assim, bases mais externas, a gente teria que verificar o arquivo, fazer algumas edições manuais para fazer com que, para garantir que o software leia de forma adequada. Talvez na sua matriz, alguma palavra, por exemplo, de ano, tem que ser PY. Se você não colocar o valor da
la columna como va a leer o pacoche do R, ahí va a dar R. Algún pequeño detalle. A primera caixa alta y a otra no. ¿Sí? Todos esos detalles tienen que ser bien feitos para que les consiga leer. Para presencia hoy online será, pueden escribir por o su nombre, de echar su nombre no chat, que como aula está haciendo, aula no, perdón, o seminario está siendo grabado, voy a tener acceso a perguntas que fueron feitas no chat. Então, se vocês deixam seu nome no chat, eu consigo facilitar esos nombres para a professora Águeda para a presença. Vamos a tener lista de presencia así. En la forma online es solo colocar un nombre, su nombre no chat. Obrigado, Rodrigo. Bom, então eu aconselho muito para organizar o trabalho, usar o Mendeley. No Mendeley tem você opções de criar coleções. Eu tenho, por exemplo, trabalho em bibliometria, dissertações de ensino, um trabalho da Forbes que se apresentou. Esto lo apresenté en Uruguay. Bom, você consigue aquí crear colección. Y por ejemplo, este ejemplo de seminario, voy a colocar seminario, porque mi nivel de formación no da para hacer un análisis de Anas Mahon, más otra persona puede interesarse. Y yo voy a seleccionar las tesis y disertaciones que van a estar dentro del seminario. Aquí doy en marcar, copiar como. No, aquí no es. Marcar. Leído, favorito, no. Adicionar aquí a la colección. Es la primera opción de organizar. Aquí voy a escoger seminario. Entonces, cada vez que yo quiera trabajar no seminario, yo voy aquí, en esta colección, y solamente va a aparecer las 12 tesis y disertaciones que tengo en la base. Y puedo ir aprimorando, no tengo todo ese material. También você consigue compartilhar, consiguen hacer las lecturas, anotaciones y demás. Eso no Mendeley. O VozViewer é só para fazer análise bibliométrica. E os repositórios para baixar os metadados. Perfeito, com matrícula também. Então, se não tem mais perguntas, podemos fechar? Então, vou parar aqui a gravação. Muito obrigado pela sua presença e sua assistência. Estou aberto a dúvidas, vou deixar meu contato no chat. Por si alguém tem interesse em aprimorar esta parte, eu fico a sua disposição.